Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, 22 de janeiro. Veja os destaques de hoje. 24 pessoas são presas no Vale dos Sinos numa operação da polícia contra o tráfico. O grupo comercializava quase R$100 mil por semana em drogas e se associaria a uma facção criminosa. A polícia recupera 13 cães da raça Spitz alemão roubados de um canil em Eldorado do Sul. 60 animais foram levados pelos criminosos no final do ano passado. Mais uma transexual foi encontrada morta em Santa Maria, desta vez dentro de casa. É o 5º assassinato de trans na região só este ano. Criminosos em fuga tentaram atropelar um delegado e um policial militar na região noroeste aqui do estado. Isso aconteceu depois da polícia interceptar um carro roubado que seguia para Porto Xavier. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Já começamos com muitas informações direto da redação. 13 cães da raça Spitz alemão foram recuperados pela Polícia Civil. 60 animais desta raça, mais conhecida como Lulu da Pomerânia, foram roubados de um canil. Isso foi no final do ano passado aqui em Eldorado do Sul. O Glauco Paza tem os detalhes, né, Glauco? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, o caso que aconteceu em novembro de 2019, criminosos fortemente armados invadiram o canil e roubaram os animais que são extremamente valiosos, André. O prejuízo ao criador foi estimado em R$1 milhão. Eu repito, R$1 milhão. 5 pessoas foram presas durante a investigação e 13 animais foram recuperados. Mas a polícia ainda procura 47 cães, entre machos, fêmeas e filhotes que estavam à venda. Os cães estavam sendo encontrados na internet, estavam sendo vendidos na internet, comercializados, André, por canis clandestinos. Daqui a pouco a Luciane Bowman traz mais informações sobre este roubo, que, de acordo com a polícia, foi a mando de uma facção criminosa e a ordem partiu de dentro do presídio. Essa eu não tinha visto. Até isso, hein, Glauco? Exatamente. Até isso. De dentro do presídio, a ordem para roubar cães. Para tu ver como os caras são muito bem informados. Sabem o que dá dinheiro, sabem o que é caro, sabem aonde tem e depois todo o processo de venda, né? Mas que coisa impressionante. Olha só, para quem está acompanhando a gente e gostou muito desses cãezinhos, a gente em seguida vai estar com esses cães aqui no estúdio, né? Cães da mesma raça, para orientar inclusive os donos, os proprietários, os cuidadores desses cães, a maneira como devem, inclusive, se proteger contra roubo, porque são cães muito visados pelo preço, eles são cães bastante caros. Então, já temos aqui, já chegaram os cãezinhos? Já chegaram. Já chegaram, já estão aqui na TV. Em seguida, a gente vai estar com eles no estúdio e prestar esse serviço, né, para as pessoas, para a população, porque a gente sabe que são animais bastante caros. Em seguida, também a Lu traz outras informações. Agora vamos falar sobre 24 pessoas que foram presas hoje de manhã, lá em Sapiranga, do Vale dos Sinos, numa grande operação da polícia contra o tráfico de drogas. Olha a quantidade de viaturas envolvidas nesta grande operação e que bom que teve essa operação. Glauco. 260 policiais envolvidos. Foi este o número do efetivo, André. Ou seja, realmente uma grande operação. E esses policiais isolaram os locais em que foram cumpridos os 53 mandados de busca e os 44 de prisão preventiva. Números altos, portanto. Além de Sapiranga, a operação aconteceu em Novo Hamburgo e Nova Hartz, tudo ali no Vale dos Sinos. O grupo atuava no tráfico de drogas no Vale dos Sinos e movimentava quase R$100 mil aí em pouco mais de uma semana. Números apurados pela polícia. Os criminosos se juntariam a uma facção criminosa muito grande com atuação já no sul do estado de Santa Catarina. 10 mandados de prisão eram para pessoas que já estão no sistema prisional. Mas olha, os criminosos não conhecem o que é cadeia. Eles estão na cadeia, mas continuam atuando. Os detalhes daqui a pouco na reportagem, André.
Pois é, e é importante essa operação, muito importante, diga-se por isso, e por isso toda essa quantidade aí de policiais. Nós acompanhamos agora recentemente o avanço de alguns grupos criminosos, né? Grandes grupos criminosos no sul de Santa Catarina. Só que em Santa Catarina já estão dizendo, opa, aqui não vem se meter. Não vem se meter. E a polícia está atuando fortemente lá também. Então, daqui a pouco, até em parceria com a polícia aqui do Rio Grande do Sul. Cidades muito tranquilas, como Sombrio, Araranguá, Santa Rosa do Sul, logo passando Torres, ali, Passo de Torres, começou uma quantidade de crimes. Jovens que são prometidos de morte aqui no Sul, lá eles ganham terreno para cuidar de uma área, de uma região, para tomar conta para o tráfico de drogas. Então é muito importante essa operação, sim, até porque uma das quadrilhas tem base no Vale dos Sinos. Que bom que a polícia faça essa operação, sim, contra o tráfico. E a gente sabe que o tráfico leva a outros roubos também, como o que nós falamos aí, roubo de cães, né? Efeito dominó. Exatamente. Bom, e mais uma transexual foi encontrada morta em Santa Maria, desta vez dentro de casa, não é mesmo, Glauco? Pois é, chama a atenção, é o 5º assassinato de trans em 5 meses na região. Morgana Ribeiro, de 37 anos, era bastante atuante no movimento LGBTI e conhecida na comunidade. Ela não dava notícias desde domingo, por isso a mãe foi até a casa dela e no local encontrou a filha já sem vida na sala. Daqui a pouco a Bruna Tasqueto também vai trazer mais detalhes deste caso lá de Santa Maria. Mais um caso a se lamentar, André. É, absurdo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Glauco Paza. Agora 11 horas e 41 minutos. Atenção, você já regularizou o seu veículo agora nesse ano de 2020 ou tem algum atraso de outros anos? Ainda não regularizou? Então preste atenção, porque vocês têm que conhecer o Web Despachantes. Nele, você pode parcelar todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. É, isso mesmo. Pode parcelar o IPVA, licenciamento e até as multas. É muito fácil. Acesse webdespachantes.com.br, consulte os débitos do seu veículo online, escolha a parcela que cabe no seu bolso e está resolvido. Você recebe o documento em casa. E tem mais, parcelando no Web Despachantes, você concorre a R$5 mil pela Loteria Federal. Então não perde tempo, regularize agora mesmo o seu veículo. O Web Despachantes é um produto da Pimpag. E você, despachante que não faz parte da nossa rede, entre agora mesmo no site e faça o cadastro. webdespachantes.com.br, nesse você pode confiar. Agora 11 horas e 42 minutos. 26 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Olha, depois daquela virada do tempo ontem, né, com chuva forte em algumas regiões, esta tarde segue com muitas nuvens no estado e a gente vai ter chuva forte apenas na metade norte do Rio Grande do Sul. Infelizmente, nada que resolva o problema da seca aqui no estado. Aliás, muito grave o problema da seca ainda aqui no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha aqui na previsão, então, que a gente tem as temperaturas aqui, ó, mostrando chuva na metade norte no estado. No leste também a gente pode ter pancadas de chuva que pega toda essa área aqui do litoral, né, região de Porto Alegre. Então aqui a gente vai ter chuva, as temperaturas muito diferentes dos últimos dias. Máxima 23, 24, 26, 27 na região central. Lá em Uruguaiana, onde tem sol, 31 graus, lá no oeste. E em Santa Rosa, 27 graus e com chuva. Então a gente tem aí essa indicação de que hoje à tarde a gente vai ter aqui na capital esse tempo nublado e a previsão aqui para Porto Alegre não deve chegar a 30 graus, como eu disse, bem diferente dos últimos dias. E amanhã a gente tem previsão de vento em toda a faixa leste do Rio Grande do Sul, incluindo o litoral sul e o litoral norte. 11 horas e 43 minutos. Tem a Porto Alegre, já estava esquecendo, vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente tem para Porto Alegre para os próximos dias. Então hoje, a quarta-feira, chegando a 28, pode ter um pouco de chuva e de quinta-feira em diante, sol e nuvens. Olha só, quinta-feira, né, amanhã 27 graus, sexta 30 e no sábado 33 graus. Então o que tem a lamentar nisso é a preocupação com essa seca aqui no estado, que a gente já sabe que vai trazer um prejuízo muito grande para a agricultura. A gente tem chuva hoje, mas a partir de amanhã o tempo volta a abrir com o calor em elevação. Vamos falar do gauchão agora, porque vai começar o gauchão. E hoje é a vez do Grêmio, né? Começar a disputa pelo tricampeonato. Débora de Oliveira. Oi, Débora. Oi, André.
Tudo bom? Tudo Oi, ótimo. gente. Hoje começa, né, o baile da bola no estado. Todo mundo é apaixonado pelo gauchão, né? Porque as torcidas de todo o Rio Grande do Sul se mobilizam, né? Os clubes vestem a camisa realmente, atraem torcedores, o público tem atrativos durante toda a temporada. O Campeonato Gaúcho esse ano mudou a fórmula, vai utilizar uma fórmula antiga, né, de disputa. A gente vai falar sobre ela no nosso campinho. E também vai falar sobre a estreia tricolor. O Renato está de volta desde segunda-feira e hoje acontece o primeiro jogo da equipe principal contra o Caxias, 8 da noite na Arena. A gente aí na expectativa de ver qual Grêmio o Renato vai colocar em campo, com as mudanças, com as novas peças, com os jogadores que ele já tinha à disposição e com sequência. Ontem o Renato deu entrevista coletiva, falou sobre as polêmicas, principalmente sobre a entrevista do Kahneman semana passada, que se mostrou bastante insatisfeito com as demissões, né? Com as mudanças, a gente vai repercutir isso com quem está em casa. O Renato falou também sobre o Jean-Pierre, quer ter uma conversinha com o jogador do Grêmio. Que conversinha será essa? Jean-Pierre que vive um impasse com o departamento médico do Grêmio, porque quer voltar aos campos, mas ainda não está recuperado, mesmo que já tenha tido alta no final do ano, né? Hoje acontecem mais 2 jogos. Ipiranga de Erechim recebe o São Luís lá no Colosso da Lagoa e o Pelotas, atenção, torcida da Zona Sul, recebe o Novo Hamburgo, André. Vamos com calma, Pelotas, tá? Pessoal, e tem uma notícia de última hora, quem está em casa tem que nos acompanhar, porque é um jogador bastante polêmico, que o torcedor do Grêmio tem uma certa rivalidade, porque ele era do Cruzeiro e numa provocação nas redes sociais provocou os torcedores gremistas. Mas agora ele pode ser reforço. É o Thiago Neves e a gente vai falar sobre isso logo no início do campinho. Quero que vocês estejam junto com a gente. É daqui a pouquinho. É daqui a pouquinho. E olha como eu tô boazinha. Olha, já no com primeiro presente, jogo do Gauchão, André. Tu acha que quem tá em casa, quem nos assiste, não vai na Arena? Claro que vai. Vai na Arena. E vai em qualquer lugar? Não, vai no nosso camarote. O camarote da Débora de Oliveira. Não, o camarote é do SBT Esporte, é do SBT, de todos nós. Você é muito bem-vindo. Aliás, vou te levar num jogo lá, André. Tô só esperando o convite. Tá bom? Tá bem. Ó, buzininha pra quem tá em casa. Kia São Motors, nosso parceiro aqui no Chama Esporte. Daqui a pouquinho eu espero quem tá em casa. Até já. Muito bem, 11 horas e 47 minutos. Voltamos lá para a redação Glauco Paza. Em Alvorada, uma banca de jogo de bicho foi alvo dos policiais militares. Conta pra gente os detalhes, Glauco. Olha, André, os brigadianos foram até um estabelecimento no bairro Maria Regina. No local, foram encontrados uma série de itens usados na exploração do jogo do bicho. Entre esses itens, apontamentos, máquinas de cartão de crédito, uma placa-mãe e 5 chips de operadoras de telefone, além de R$ 880 em dinheiro. Uma mulher que estava no local assinou um termo circunstanciado e foi liberada. Portanto, aí, por enquanto, essa casa, este local de apostas não vai funcionar. Mas a gente sabe que tem, e muito, né, André? E tem mesmo. E, infelizmente, né, passou a época que o jogo do bicho era aquele jogo ingênuo, né? O pessoal jogava antigamente. Hoje, a coisa ela já é muito diferente e muito maior associada, inclusive, também ao tráfico de drogas. É bom que se diga isso, André. Muitas vezes as pessoas dizem, poxa, por que não fazem aquelas operações em que há realmente grandes crimes, grandes responsabilidades? Mas a polícia é bem clara. Em situações como esta, pode haver também o efeito dominó, que a gente chama. Exato, né? Exato. Essa é uma das pontas, né? Essa é uma das pontas. O crime maior está por trás disso. E o crime maior que vai se ramificando e muitas dessas pontas estão aí ligadas ao jogo do bicho. Vamos agora falar sobre 16 pés de maconha que foram apreendidos pela Brigada Militar aqui em Alvorada, na região metropolitana, Glau. Pois é, uma plantação que, digamos... E grandinha já, hein? Não era pequena, não. Quer dizer, era um investidor que já estava investindo nessa área, mas investindo de forma errada, André. Olha só, os policiais estavam em patrulhamento e desconfiaram de um indivíduo na rua Nossa Senhora Medianeira. Quando ele percebeu que seria abordado, fugiu pulando pátios e os policiais perseguiram o homem e encontraram esta plantação de maconha em um dos terrenos. 16 pés estavam sendo cultivados, como a gente falou, e as plantas foram
arrancadas pelos brigadianos. Dá para ver aí a quantidade de pés nas imagens, né? E essas plantas foram, então, encaminhadas para a polícia. Uma investigação vai identificar quem era o dono do terreno e, consequentemente, se ele era também o dono das plantas, né, André? E agora a gente vai falar de uma grande operação que o Glauco acompanhou e tem todos os detalhes dessa operação. Foi lá na região do Vale dos Sinos para combater o tráfico de drogas em 3 cidades, na verdade, lá da região. 24 pessoas foram presas. Eu vou repetir, 24 pessoas presas, segundo a polícia. A quadrilha já estava até se instalando lá em Santa Catarina, Glauco, que é o que nós falamos, né? O pessoal de Santa Rosa do Sul, de Sombrio, Araranguá, Passo de Torres, apavorado com a criminalidade que não tinha em Santa Catarina e de um tempo para cá começou a assustar todo mundo, Glauco. Pois é, André, os bandidos vão vendo onde podem se ramificar e um dos caminhos foi justamente o sul de Santa Catarina. Mas, conforme a investigação, este núcleo estava justamente ali, no Vale dos Sinos, com sede em Sapiranga. Uma grande operação que ainda está acontecendo, os resultados são parciais para combater o tráfico e, consequentemente, outras atividades ilegais. E veja o detalhe, tem gente de dentro do presídio acompanhando tudo muito perto. Confira. 260 policiais participaram da ação. Eles isolaram os locais em que foram cumpridos os 53 mandados de busca e os 44 de prisão preventiva. Além de Sapiranga, a operação aconteceu em Novo Hamburgo e Nova Hartz. O grupo atuava no tráfico de drogas no Vale dos Sinos. Eles tinham um poderio considerável, né? Porque pela contabilidade que nós aprendemos, eles chegaram a movimentar aproximadamente R$100 mil em 10 dias. A organização faria parte de uma facção criminosa que já estendeu suas atividades para o sul do estado de Santa Catarina. 10 dos mandados de prisão são contra pessoas que já estão no sistema carcerário. Mas a cadeia parece não impedir a atividade dos criminosos. Conforme a polícia, o líder da facção está detido no presídio central. Pelo WhatsApp, ele dá ordens para matar e é informado sobre os negócios. É corriqueiro que quem está do lado de fora preste contas para os chefes através do telefone celular, né, através de aplicativos de mensagem, mandando essa contabilidade para que os chefes tenham ciência do que está acontecendo. Olha, Glauco, eu vejo o delegado Branco falando, eu não conheço o delegado, mas ouço muitos elogios ao trabalho que ele vem fazendo no Vale dos Sinos. E agora, quando eu escuto estas coisas, assim, que nem ouvindo o delegado relatando aí de que por redes sociais, né, de conversação, de dentro do presídio, o criminoso chefe manda recado e manda ordens para os seus comandados. Aí eu começo a pensar, não é assunto novo não, mas é algo que é um absurdo que a gente ainda tenha isto aqui no Rio Grande do Sul, dentro dos nossos presídios. Nós recebemos esses dias o secretário que administra esta área dos presídios no estado, sabemos que é um problema, o doutor Fatioli, né? Sabemos que é uma área que não é de hoje a problemática. Primeiro, bloqueadores de telefone. Como é que não se conseguiu colocar? Nós anunciamos aqui, eu acho que 2 anos atrás, eu digo, nós jornalistas aqui do estado, um sistema de bloqueio de telefones celulares no presídio central. Não adiantou para nada. Agora, é incrível, e não é brincadeira o que eu estou falando, se o teu carro estragar em alguma rodovia, tu não consegue sinal. Agora, dentro do presídio central, é incrível como se consegue. Primeiro, é impossível a gente conseguir bloqueio dentro dos nossos presídios. Segundo, como é que entra um aparelho de telefone celular com linha dentro do presídio, Glauco? Isso é uma outra ponta que tem que ser combatida e não se consegue. Não se consegue cortar o sinal e não se consegue impedir que telefones, baterias e tudo mais entrem nos presídios aqui no estado. Eu estava na 448, BR-448, tentando falar com a redação e o celular não funcionou. Hoje? Isso. Mas e o detalhe, o detalhe, segundo a polícia, não basta só mandar mensagem de áudio para quem está dentro da cadeia. Eles tiram fotos dos balanços, das vendas, das anotações e mandam os comprovantes através de fotos para quem comanda toda a ação lá dentro do presídio. Pois seja, mas aí é o que eu digo, aí o Central virou um grande escritório.
né? Um grande escritório. É um escritório do crime. Sensação de enxugar gelo, de correr atrás do rabo e nunca chegar a lugar algum? Não, é incrível, sabe? É incrível. E aí a gente olha, Glauco, o que eu tô falando assim, olha, muita gente deve dizer, André, isso é coisa de outro mundo, isso não existe no Brasil. Vai para Minas Gerais. Vai para o norte do país, onde começa um outro estado a investir na parceria público-privada. São empresas que assumem a administração de um presídio, mas um presídio que, sim, cumpre com a sua finalidade, que é a recuperação social do cidadão, né? Aí o cidadão ele vai trabalhar, é um cidadão que vai ficar isolado, sim, é um cidadão criminoso, ex-criminoso, que não vai ter contato com telefone celular e tudo mais. Então, isso existe, isso é possível. Apresento aos senhores, aqui numa cidade que eu não lembro agora o nome, das Neves, não sei o que é das Neves. Ribeirão das Neves? Ribeirão das Neves, talvez. Aqui em Minas Gerais, é a primeira parceria público-privada no Brasil. A Ieda Cruz tentou trazer aqui para o Rio Grande do Sul, não conseguiu levar adiante. O governador Eduardo Leite já disse que o processo está em andamento. O secretário Fatioli, o que nós acompanhamos e entrevistamos semana passada, disse que parece que agora vai sair. E tomara, porque dentro de um presídio com parceria público-privada o negócio funciona e aí os presos não vão ter, dentro de um presídio, o seu escritório do crime, Glauco. André, se você me perguntar, quem é esse pessoal que trabalha no tráfico? Bom, nós tivemos a prova ao conversar com o delegado fora dos microfones. Eles não distinguem idade, cor, situação física. Para te dar o exemplo, adolescente foi apreendido, eles estão atrás de mais adolescentes que trabalham na rede e um senhor, já de idade, cadeirante, também estava empregado nesse tipo de atividade. Eu li na semana passada, Glauco, que a mando, né, desse grupo, que hoje está avançando pelo sul de Santa Catarina, um jovem de 16 anos, olha, eu com 16 anos, Glauco, eu estava sonhando em ser locutor da rodoviária de São Leopoldo, tá? Para tu ter uma noção. Faz tempo. Isso não importa. Bom, com 16 anos, o meu desejo era esse. Pois tem um rapaz de 16 anos jurado de morte em Gravataí. Qual é a função que foi designada a ele? Deram um terreno para ele ali na região sul de Santa Catarina, para ele ficar coordenando já, cuidando o terreno da criminalidade. Então, é assim que o negócio funciona. Que absurdo. Vai dos 8 aos 80, infelizmente. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar isso, o Glauco Pazza. 11h57 agora, criminosos em fuga tentaram atropelar um delegado e um policial militar na região noroeste do estado. Isso aconteceu depois da polícia interceptar um carro roubado que seguia para Porto Xavier. Ao vivo, a colega Francine Boijin nos traz outros detalhes sobre este caso. Olá, Francine, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores. Isso mesmo. Essa ação aconteceu durante a madrugada. Os dois indivíduos presos, segundo a Polícia Civil, seriam traficantes que estavam em Porto Xavier para executar rivais no tráfico de drogas. Esses indivíduos seriam da região de Santo Ângelo e pode haver a possibilidade deles estarem a mando de um apenado da PASC. Tudo começou então na noite de ontem, depois de uma patrulha de rotina da Polícia Militar que viu um indivíduo que estava em atitude suspeita. A Polícia Militar foi atrás. Durante essa perseguição, então, os indivíduos lançaram uma arma para fora do veículo, abandonaram uma arma. Foram até uma região de mata e correram para dentro da mata. Na verdade, o que aconteceu? Nesse veículo tinha camisetas da Polícia Civil e também tinha toucas ninja. Um dos indivíduos furtou um veículo de um comerciante da região e fugiu pela rodovia em direção a Santo Ângelo. A polícia foi atrás. Foi nessa região que aconteceu o que você comentou, André. Um deles, então, tentou fugir para dentro da mata, que estava no veículo, tentou fugir, mas ele foi imobilizado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar e acabou preso. Um outro também foi preso durante uma tentativa de fuga em direção à rodovia. Esses dois foram encaminhados ao presídio de Santo Cristo e a Polícia Civil trabalha nas investigações ainda para ver se há outras pessoas envolvidas nesses crimes. São essas as informações que temos sobre esse fato que aconteceu aqui na região noroeste, no município de Porto Xavier. Tá certo. Obrigado, Francine Boijin, pelas informações. E olha só, mais uma transexual foi encontrada morta em Santa Maria. Dessa vez dentro de casa. É o 5º assassinato de trans
em 5 meses na região. Os detalhes na tela agora. Estamos todos traumatizados e com medo. Somos seres humanos, a gente quer nada mais que respeito, viver e ser feliz. Stephanie e Silene lembram do sorriso cativante da amiga de longa data. Além da tristeza, o sentimento de revolta era compartilhado entre os amigos e familiares durante o velório de Morgana Ribeiro, de 37 anos. A Morgana era uma pessoa muito querida, simpática, onde ela chegava e encantava todos com o seu brilho, com a sua risada, com o seu encanto. Não tinha tristeza com ela. Era uma pessoa muito querida. Mais uma de nós que você vai. Não temos políticas públicas. Cadê as autoridades nesse momento? Nós estamos com medo. Morgana morava sozinha, vivia no bairro desde a infância. Por isso, a família preferiu que ela fosse velada em casa. Ela era mãe de santo, muito conhecida pela comunidade. Também era bastante atuante no movimento LGBTI. Ela estava sempre presente nos nossos atos, né, na luta, porque a nossa luta é constante, é diária, né, contra o preconceito e contra a homofobia, principalmente contra a transfobia, né. De acordo com familiares, como Morgana não dava notícias desde domingo, a mãe dela foi procurá-la em casa, pulou o cercado da residência e encontrou a filha já sem vida na sala. O laudo com a causa da morte saiu nesta manhã e a polícia já tem um suspeito. Ela teve um traumatismo craniano, provavelmente provocado por uma barra de ferro que foi apreendida no local. Podemos aferir que houve alguma luta corporal entre as partes. Trabalhamos com todas as hipóteses, inclusive com latrocínio. Esse é o 5º caso de assassinato de mulher trans na região nos últimos 5 meses, o 4º em Santa Maria. Todos os casos anteriores foram esclarecidos e os suspeitos presos. Gente, é assustador o que vem acontecendo na região central. 5 casos, a gente chega... É 5 mesmo? 5 casos nos últimos meses. 4 já foram esclarecidos. Aliás, nos próximos dias, qual é o dia certo da visibilidade trans? Dia 29, né? É dia 29. Como é importante a gente, nesse dia, falta pouquinho tempo, dia 22, a gente poder refletir e tentar entender o que está acontecendo na região, né? Chega disso, chega dessa violência, chega desse preconceito que não leva a lugar nenhum, né? Agora que mais aí um crime, é chocante isso, chocante. A polícia está em cima, certamente vai descobrir. Agora, o que a gente quer é que não tenha que daqui a alguns dias dizer que mais um crime aconteceu na região. A gente não quer mais isso. E que a polícia seja aí bastante ágil para tentar identificar e ver o que aconteceu. Que incrível isso, muito triste. 12:02 agora, 12:02 e atenção, um jogador de futebol foi condenado pelo homicídio de uma transexual, só que lá em São Borja, na fronteira oeste. O crime aconteceu em 2018. Thalia Costa Barbosa, 33 anos, foi encontrada morta no Rio Uruguai. Câmeras de segurança identificaram os dois próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Depois, o carro e o celular da vítima foram localizados perto da casa do jogador. Douglas Gluzak Rodrigues vai cumprir apenas 24 anos de prisão. Lamentável. 12:03, mas mais um caso aí, envolvendo então esse jogador. E a polícia recuperou 13 cães da raça Spitz alemão, conhecidos como Lulus da Pomerânia. Eles foram roubados de um canil aqui de Eldorado do Sul. 60 animais foram levados pelos criminosos no finalzinho do ano passado. Os detalhes da tela. O maior roubo a canil da Grande Porto Alegre ainda desafia a polícia. A ação aconteceu no dia 5 de novembro em Eldorado do Sul. 60 cães da raça Spitz alemão foram levados, inclusive matrizes. Um esquema que saiu da curva a forma que os criminosos agiram, pois agiram fortemente armados, eram 3 homens, conheciam o local, agiram com certo grau de violência. Entre novembro e dezembro, a polícia conseguiu prender 5 pessoas e recuperar 13 animais. O prejuízo estimado, segundo as informações que nós temos, é de aproximadamente R$1 milhão, é um valor considerável, em 60 animais. Então, isso certamente atraiu a ação dos criminosos. A raça, também conhecida como Lulu da Pomerânia, é uma das mais caras do Brasil. Brincalhões e agitados, os filhotes podem custar mais de R$10 mil.
Matrizes chegam a R$60 mil. Por causa do pelo longo, os cachorros parecem ursinhos de pelúcia e caíram no gosto dos brasileiros. Mas por causa do valor, passaram a chamar a atenção dos bandidos. A polícia ainda procura 47 cães. Dos 5 presos no ano passado, 2 continuam detidos por participação no roubo. Os outros 3, acusados de receptação qualificada, aguardam o processo em liberdade. A gente continua tentando recuperar, mas é claro que conforme o tempo passa, mais difícil se torna. Alguém, de repente, compra um animal desse, aí paga um valor que é muito abaixo do valor de mercado do animal e fica contente com isso. Mas, na verdade, isso para ela é um problema. Ela tem que denunciar, porque se identificada, ela pode responder, sim, pelo menos por receptação culposa. Agora, por que esse cão, essa raça é tão visada? Né? Olha, eu lembro do desespero, né, da pessoa, do proprietário desse canil ali em Eldorado, que investiu e vai se criando um carinho por esses animais. Não há como ser diferente. Agora, tem muitas perguntas que a gente quer fazer a respeito dessa raça, porque vejam que a ordem do crime partiu de dentro da cadeia, né? O que nós falávamos há pouco, né? Dentro do escritório do crime, até para cometer um tipo de crime como esse, porque sabem quanto que vale, né, essa raça de cão, sabem o preço, sabem aonde tem e já estavam em parceria, talvez, com canis clandestinos, fazendo a venda desse animal que pode chegar hoje ao preço de quanto? Até R$30 mil. Agora, daqui a pouquinho, tá? E principalmente a criançada que nos acompanha, eu quero mostrar uma coisa para vocês, para a gente saber um pouquinho mais sobre esta raça. Olha o que está aqui comigo. Olha só, é um Spitz alemão, o Lulu da Pomerânia. Olha só a maneira, ele está aqui olhando, ele é um cãozinho dócil, perfumado, né? Tá aqui quietinho, o coração disparado, mas daqui a pouco a gente vai conversar com um cuidador para saber alguns detalhes, inclusive como a gente se proteger. Oi, como é que é o nome dele? Jack. Como a gente deve, né? Esse é o Jack. Como que a gente deve, o cuidador de um cão assim, o que deve fazer para que esses cãezinhos não levem eles, né? Não sejam roubados e tudo mais. Está envergonhado, está olhando para baixo. Esse é o Jack, tá? Obrigado, Jack, por ter participado aqui comigo. Deixa eu entregar ele aqui com o cuidador, obrigado. Esse cãozinho tem 3 meses. 3 meses. Esse é o Jack, chamado Lulu da Pomerânia. Muito bem, 12:07, voltamos à redação agora. Uma casa pegou fogo no final da madrugada de hoje em Santa Rosa, no Noroeste Gaúcho. Os detalhes com ele, Glauco Paz. As imagens realmente são assustadoras, né, André? Por volta das 5 horas da manhã, na rua José Bonifácio, no bairro Central, foi visto, então, esse fogaréu, a casa pegando fogo. Segundo o que o próprio morador falou aos bombeiros, o fogo pode ter sido causado por uma vela, já que a residência estava sem energia elétrica. Houve perda total da casa, que era de madeira. Aí, portanto, a explicação de tanto fogo, a combustão ficou facilitada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A perda realmente material e o grande susto. Mas que coisa, uma vela, é? Uma vela pode ter originado todo esse incêndio aí. Sabe que ficou sem luz por causa do temporal dos últimos tempos, e aí então acenderam uma vela e a vela... A gente está com a umidade do ar muito baixa, né? E temperaturas altas nos últimos tempos, e para pegar fogo é 2 toques. Uma outra notícia, uma viatura da Polícia Civil sofreu um acidente na tarde de ontem. Foi ali num trecho não duplicado da BR-116, na parte sul, ali próximo à Barra do Ribeiro, né, Glauco? Isso, por isso tem também que tomar muito cuidado naquela região onde está sendo feita a duplicação. As obras ainda não terminaram. O caso aconteceu desta forma. O acidente foi próximo do Restaurante das Cucas, em Barra do Ribeiro. 2 policiais estavam no Palio Adventure, no sentido contrário. Um automóvel fazia uma ultrapassagem e acabou prensando a viatura contra um barranco. O barranco que a gente está vendo aí. O veículo caiu, capotou e ambulâncias de Camaquã foram acionadas para atender as vítimas. O condutor teve ferimentos leves, o policial que estava no carona ficou ferido com maior gravidade
e teve que ser encaminhado para o hospital de pronto-socorro em Porto Alegre. O que eu vejo é muita gente chutando, andando rápido num trecho que não está finalizado ainda, André. E aí parece que foi pressionado porque veio um carro, né, na hora de uma ultrapassagem no sentido contrário. Agora, para ali a imagem um pouquinho, só para mostrar, volta na imagem anterior ali, por favor, pro Richard. O Richard Kleiderman, volta ali a imagem pra gente. Olha só a altura que caiu o veículo. Olha a pista lá em cima. É isso ali, né? Porque a obra está sendo feita ou não? Não, ali já é o barranco. Ali é o barranco. É o barranco lateral, né? Tá certo. Ali a parte verde é a que fica do lado da estrada. Eu achei que ele tivesse caído do lado de cima. Não, mas ali, agora eu compreendi a imagem. Né? Agora, ali a obra está acontecendo, né? Tem muito trecho em obra e não adianta o motorista, tem que ter cuidado e atenção. Obrigado, Glauco, pelas informações. 12h e 10 minutos agora. Olha só, você sabia que a população de Capão da Canoa chega a aumentar 2 vezes nos finais de semana? Não, 2 não, são 10 vezes. Eu disse 2? Não, 10 vezes. É muito mais do que 2 vezes. Então imagina, de um dia para o outro, chega na sexta-feira, já começa a aumentar, sábado e domingo 10 vezes mais. Por isso é importante reforçar, né? Não só a comida nos supermercados, mas principalmente a segurança lá no litoral. E a tecnologia é a aliada, pelo menos lá em Capão da Canoa. Na tela os detalhes. Se você olhar para cima, vai ver que Capão da Canoa está cheia de equipamentos assim. Além dessa, tem outras. São câmeras de vídeo monitoramento da Prefeitura Municipal. 220 no total. A segurança é feita em parceria com a Brigada Militar. Todas estas câmeras são monitoradas aqui no Gabinete de Gestão Integrada. Pelo menos um agente da Prefeitura e um policial militar ficam de olho nas imagens 24 horas por dia. Quando identificam algo suspeito, imediatamente já avisam as equipes na rua. E os roubos a pedestres que nós poderíamos ter já a partir do Natal e Réveillon, teve uma queda brusca em termos de número a partir da nossa identificação aqui de indivíduos e fizemos inclusive pelas câmeras e pela pronta resposta dos nossos policiais de motocicleta na beira-mar, agora na semana passada a prisão de 4 indivíduos. Algumas câmeras, como na rodoviária, fazem reconhecimento facial. Na principal entrada de Capão, um equipamento lê as placas dos automóveis e emite um alerta se o veículo for furtado, roubado ou estiver envolvido em alguma ocorrência. Segundo a polícia, 10 motoristas já foram presos em flagrante por causa dos alertas. O sistema foi inaugurado em junho de 2019. Turistas e moradores aprovam. Sempre é uma segurança a mais, né? Hoje é impossível ter policiamento em todo lugar o tempo todo. A própria brigada, as câmeras, isso é ótimo, né? E a gente está se sentindo bem seguro na praia. Muito bem, 12h agora. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país, faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519 9811 9696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Muito bem, está esperando o quê? Pense no futuro, faça Grau Técnico. Muito bem, você vai ver ainda hoje por que os Lulus da Pomerânia são tão visados pelos criminosos. 60 cães foram roubados em Eldorado do Sul, 13 já foram recuperados e em seguida eu volto com detalhes e a gente agora está vendo essa imagem aqui ao vivo, porque a gente vai saber depois com o cuidador, desculpe a redundância, né? Com o tratador, o cuidador, enfim, o que a gente deve fazer, quem tem um cão como esse, tem alguns cuidados básicos, inclusive com relação à segurança, já que são cães bastante visados. É rapidinho, eu vou ali tomar um cafezinho e já volto.
Muito bem, já estamos de volta e atenção, porque agora eu quero fazer um alerta muito importante. Você que fuma, sabia que quando você dá uma tragada apenas, já corre o risco de morte? Isto porque quando você traga a fumaça do cigarro, que é cheia de toxinas, faz o coração bater mais forte, mais acelerado. A pressão sanguínea aumenta excessivamente e o risco de você ter um infarto ou um AVC, que é um acidente vascular cerebral, o risco é muito grande. Então, por isso, né, pare urgente de fumar com o Fumo Zero. Oi, Carla. É isso mesmo, tem que parar de fumar porque é medida de emergência parar de fumar. E todos os dias, André, olha que dado interessante, 500 filhos ficam órfãos aqui no Brasil. Nossa. Por causa do cigarro. Agora, já pensou você descobrir um câncer, ficar numa cama de hospital, doente, e aí a sua família como é que fica? O Jonas de Viamão, André, ele resolveu tomar uma atitude e parar de fumar. Ele fumava mais de 30 cigarros por dia, quase 2 carteiras de cigarro, já estava com problema respiratório e problema circulatório. Ele começou a usar o Fumo Zero, em apenas 30 dias, gente, ele parou de fumar, não suporta nem o cheiro do cigarro. E esse é o efeito que o Fumo Zero faz você, fumante, enjoar, repulsar, enojar do cigarro. E por isso, o resultado é garantido. Então já liga no 0800 601 6105. André, eu sempre trago desconto aqui. Hoje a gente vai fazer diferente, isso tá? Aí. Nós queremos desconto sempre. Nós temos 60 unidades do Fumo Zero a preço de custo. Olha aí. Gente, presta bem atenção, porque é preço do laboratório, é preço de custo somente para 100 primeiras unidades. Então você tem que ligar agora e é a sua chance de pagar barato e parar de fumar. 0800 601 6105, André. Dado o recado, um beijo. Beijo grande. Agora eu quero que o pessoal preste atenção e me acompanhe, porque a gente volta a conversar sobre aquele roubo de cães da raça Lulu da Pomerânia. Cães que foram furtados de um canil aqui em Eldorado do Sul. Por ser uma raça muito cara, são cães visados pelos criminosos. E a gente vai conversar agora com o Gabriel Bastatica, que está aqui com a gente no estúdio. E tem dicas, né? E a gente vai conversar sobre esses cãezinhos que são muito dóceis. Olha só, eles estão aqui com a gente aqui no estúdio. Olha só, é de uma docilidade. Agora me explica assim, por que são animais tão caros, Gabriel? Por conta da linhagem deles, né? Que são cãezinhos de linhagem importada. Né? A maioria deles são vem cães de fora do Brasil. Muito de uma raça, reis, inclusive, da França e Espanha, ficaram muito conhecidos por ter um cãozinho como esse, dessa raça. E ele me olha de um jeito, olha, parece uma pessoa olhando, isso é incrível. É muito bonitinho, né? Uma raça também aí muito dócil, né? Uma raça muito companheira. Mas ele é muito caro por quê? Muito caro, como eu te falei, por conta da linhagem. Ser um cãozinho também pequeno, ideal para quem mora em apartamento, quem mora em casas pequenas aí. Cãozinho que não tem cheiro. Né? Então, o pessoal que é um cão prático, que é uma companhia ali mesmo, tendo uma rotina muito corrida também. Cãozinho que se adapta super bem. Agora, a gente viu esse caso aí. Esse é o Gabriel. Deixa eu apresentar aqui. Como é que é o teu nome? Cleto. Tu é o Cleto? Isso. Também é criador? Sou criador da raça. Muito bem. E esse aqui a gente não tinha mostrado antes. Esse aqui é quem é? Esse é o Bruno. Usa o microfone, por favor. Esse aí é o Bruno. O teu nome é Cleto. Isso. Criador também. Também criador da raça. E esse aqui que está no meu colo é o? Esse é o Bruno. Esse é o Bruno. Spitz alemão. Conhecido como Lulu da Pomerânia. O Spitz alemão. Isso, o Spitz alemão. Que ele vem da Pomerânia, né? Isso, ele é originário do interior da Pomerânia, por isso que ele tem esse apelido, né? Tá. E esse cãozinho, ele vai ficar um cão maior ou ele vai ficar nesse tamanho, assim? Não, eles ficam entre 17 a 22 centímetros de altura. É um cão de porte bem pequeno, né? Agora, assim, ó, as pessoas que têm um cãozinho como esse, dessa raça, quais cuidados que deve ter? Aproxima mais o microfone. Quais cuidados também, Gabriel, nos ajuda? Quais cuidados que deve ter ao sair de casa, né? Ao visitar, ao passear com esses cães, porque são orientações importantes. Quanto vale um cãozinho como esse? Um cãozinho desse aí hoje vale em torno de 20, 30 mil reais, né? Chega a valer 20, 30 mil reais um cãozinho. 20 a 30 mil reais desse tamanho pequenininho? Exatamente. E quanto maior, mais caro? Não quer dizer, né? Não. O valor vai mesmo ali de acordo com a linhagem então deles. Então tem 30 mil reais, tem um carro aqui na minha mão. Exatamente. E um carro que está querendo arrancar, deixa eu botar. Porque ele está assustado comigo aqui. Esse aqui é o?
Esse é o Jack. Esse é o Jack, deixa eu pegar o machinho, Jack. É o Jack. Esse também, valor de R$30 mil. Então, uma orientação para as pessoas, né, para os donos, cuidadores, né? Não são os donos, ninguém é dono de animal, são os cuidadores, os protetores. Que cuidados devem ter? Então, 3 dicas principais ali. 3 dicas principais. A mais importante delas todas, não deixar esse cãozinho solto em um pátio que tenha contato com a rua, um ambiente externo, porque é um cãozinho dócil, ele vai com qualquer um. Então, se chamar num portão, olha alguma aqui coisa, comigo, eles vão... Ele tá me olhando aqui como se Exatamente. querendo tomar um chimarrão comigo. Assim. Vamos tomar um chimarrão, tio? Outra dica também é, na hora de passear, aí, procurar parques que tenham segurança, né? Porque é um cãozinho visado, é um cãozinho caro, raro. Então, o pessoal já sabe o valor da raça e um lugar sem segurança, com certeza, é um risco para eles, né? Terceira dica principal aí é o microchip, né? Todos os nossos cãezinhos hoje já saem microchipados aí do canil. Quanto custa o microchip? O microchip hoje vale em média R$600 aí para colocar. E o que tem o microchip? O microchip contém informações ali do cãozinho, ele gera uma numeração e um código de barras, onde você pode cadastrar ali nome, endereço, esse tipo de coisa, que é para facilitar ali na hora de encontrar o E o cuidador né? tem acesso online aonde está com o microchip? Fazendo um cadastro num site, é possível sim, essa identificação, onde nós damos também um certificado, né? Tudo certinho aí para ele... Isso é importante frisar que o microchip não é GPS, né? Ele não funciona para localizar, ele é um sistema de identificação dos cães, né? Aí eu não tenho como identificar online se ele foi roubado, por exemplo. Não, aí para isso serve o GPS. Mas como é uma raça muito pequena, é um outro sistema. Que o cão pode carregar um GPS também. Isso, só que como é uma raça muito pequena, fica incômodo para ele. Peraí, deixa eu segurar o microfone que ele está agitado aí. Como é uma raça muito pequena, fica incômodo para ele andar com o GPS, né? Então, por isso que o microchip ele é importante estar aplicado no cãozinho. Né? Quando eu perguntei para você sobre esses cuidados, eu fiquei impressionado de saber que é muito comum o roubo desses cães. Vocês têm uma ideia de quantos tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo? Quantos cães dessa raça? E quantos são roubados por mês, por exemplo? Milhares, a gente fica sabendo de muito pouco, né? É muito pouco divulgado. A gente vê em redes sociais ali, quando dá um cãozinho perdido ou algo do tipo. Mas acredito que seja hoje bem grande, até mais comum do que deveria ser, né? Esses furtos hoje de cães, não só do Spitz, do Lulu, mas sim de muitas outras raças aí que também são furtados. Vocês acompanharam esse caso aí desse roubo nessa... Agora a gente tem mais detalhes sobre isso. Que inclusive era um ex-funcionário que trabalhava nesse canil, que tinha um amigo de infância ligado ao tráfico de drogas, e aí então foi feita toda esse roubo de 60 animais. Ele está chorando, o que ele está querendo? Está querendo descer. Ele não gostou do vídeo. Em compensação aqui é o Bruno e o Jack. O Jack está aqui de boa, assim, até pedindo para ir para casa, eu acho, Débora de Oliveira. Que tu acha? Ele está aqui bem acomodado. E são cães que eles cativam, né? São cativantes. Eles cativam a gente. Uma raça maravilhosa. Inclusive, ela tem várias características assim que favorecem ter dentro de casa. É um cãozinho que não tem cheiro, não perde pelo. Um cãozinho pequeno, super educado, fácil de ensinar a fazer as necessidades no lugar certo. Então, por isso que ela tem cada vez tem uma procura maior no mercado em relação a essa raça. Né? Essa é uma raça ideal para quem, assim? Para pessoas de mais idade ou para crianças? Essa é uma das principais qualidades dele também, que se adapta a qualquer, vamos dizer, qualquer público, vamos dizer assim, né? Desde crianças, que é uma raça que é muito dócil, se dá muito bem com crianças, com idosos também para companhia. Tá certo. Então é bem versátil. Bom, Gabriel, quero agradecer. Muito obrigado, André. Desculpa. Cleto. Isso. Cleto também, muito obrigado ao Bruno. Muito obrigado E ao Jack. E ao Jack. São muito queridos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e por essas orientações. Deixa cair ele, pelo amor de Deus. Tá querendo descer. E obrigado pelo presente, né? Fiquei muito feliz aqui. Com o Jack. Tá? Muito obrigado. Pode ir. Abraço, André. Gente, pode ficar aqui comigo. Olha só, 12:27 agora. Funcionários do Instituto de Estratégia de Saúde da Família protestaram aqui em Porto Alegre. O grupo se concentrou em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, aqui na Avenida Praia de Belas. A colega Luciane Coleman está lá, ao vivo, no local, e tem agora pra gente outras informações, né, Lu?
Oi, boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, eu estou aqui em frente ao TRT, que fica na Avenida Praia de Belas, bem esquina aqui a Avenida Ipiranga, onde aconteceu então essa concentração dos servidores aqui. Isso porque aqui no tribunal ocorreu uma audiência, uma mediação para tratar questões relacionadas a acordos coletivos, né, do setor dos servidores da área da saúde. Mas agora à tarde vai acontecer uma outra vigília na Justiça do Trabalho, que também é aqui na Avenida Praia de Belas. Isso então a partir das 2 horas. Eu estou aqui com o Júlio Gessian, que é o presidente do Sindsaúde. Júlio, essa audiência específica que vai acontecer na Justiça agora do Trabalho vai tratar exatamente das demissões dos 1.800 trabalhadores do IMESF, né? Na verdade, o nosso pedido é que esses trabalhadores estejam absorvidos pelo município, né? Então, diferente do que disse o prefeito Marquesan lá no dia 17 de setembro, nós estamos comprovando que foi uma falácia o que ele disse para a sociedade, dizendo que não havia mais nada de forma para fazer com os trabalhadores, e nós estamos garantindo 4 meses depois que esses trabalhadores continuam empregados e, se nós tivermos êxito na ação, manterão os trabalhadores, os 1.840 trabalhadores, ou seja, os que se interessarem, a permanecer como, então, profissionais absorvidos pelo município de Porto Alegre. Lembrando, né, André, que essa questão vem desde o ano passado, quando o STF considerou inconstitucional, né, o IMESF, e aí, claro, surgiu então toda essa questão que a prefeitura então decidiu fazer toda a demissão desses 1.800 funcionários, né, acabou aí contratando empresas terceirizadas que fariam a contratação daqueles colaboradores que que quisessem, né, serem contratados por essas empresas. Mas o que o sindicato pede é exatamente o concurso, ou seja, a absorção do município desses funcionários, né? É um pouco complicado para a gente explicar mais facilmente para as pessoas em casa, mas basicamente é isso. Vocês querem que esses funcionários sejam absorvidos pelo município? Na verdade, todos os trabalhadores prestaram um concurso público para estar numa empresa pública da administração indireta. Então, A diferença é que eles não são estatutários, né? Exatamente isso, não são estatutários. Mas, por exemplo, a nossa briga histórica lá atrás, em 2011, era dizer o seguinte: esses profissionais todos tinham que ser estatutários naquela época, né? Por isso que se questionou, então, a lei de constituição do IMESF. Então, nós queríamos que esses profissionais fossem os profissionais com concurso público para a função de estatutário e não seletista, né? Agora a gente tem todo esse transtorno causado pelos vereadores da época e pelo prefeito que homologou a lei naquele momento. Certo. Muito obrigada pelas informações. Então, a partir das 2 horas da tarde, acontece então uma nova vigília em frente à Justiça do Trabalho, aqui na Avenida Praia de Belas. André. Marquesan! Essa é uma novela que começou já há bastante tempo, né? E o que a gente pede é que a população não seja prejudicada, né? Nós sabemos que isso tem um impasse, tem uma questão jurídica. Agora, a população não pode ter o atendimento de saúde prejudicado por causa deste impasse. Muito bem, tá na hora de ir embora já? Cadê a Débora de Oliveira? Tava ali tava com o Bruno ou com o Jack? Com o Jack, tava no Jack, no colo, fazendo carinho. E teve que chamar a Débora, vamos trabalhar. Jack pra mim, André. Tu podia abrir a mão e me dar de presente o Jack, né, André? Então, tá, vou pensar. Te deixei mal né? Aqui, ó, mão fechada. Imagina o preço de um carro ainda. Tá louco, não. Um carro, hein? Eu acho muito bonitinho, São muito dóceis, né? Mas vejam só, infelizmente, também usados, né, para criminalidade. Né? Exatamente. A ponto que se chega. E é bom que quem compra cuide, né? E assim, e as pessoas têm que desconfiar quando é 30 mil reais um cão. Aparece por valor muito mais baixo que isso, tem alguma coisa errada. Né? Alguns já foram encontrados e tem outros aí, cerca de 40, que também precisam ser encontrados e certamente a polícia vai chegar até eles. Né? É importante que quem tenha qualquer notícia, né? Porque quem compra é receptador, né? Faz parte do crime, tá cometendo um crime também. Né? Claro que vai se explicar para a polícia, mas em tese ele está comprando. É a mesma coisa que comprar a peça roubada de um carro. É a mesma coisa. Né? Não é vítima, não está sendo lesado. Está ciente de que algo não está normal. E veja, está sendo negociado. Um já estava no sul de Santa Catarina, né? Eles são rápidos e ágeis, né, André? Muito bem. André, vai-te embora, André. Eu quero começar o gauchão aqui no Campinho, André. Tudo contigo. Tchau. Beijo, tô te devendo uma ida lá na areia.